Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, bondoso, Criador, queremos, Pai, te agradecer por essa manhã tão gostosa, maravilhosa que o Senhor nos colocou diante de nós. Pedir as tuas bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco sempre, como sempre está. Pedindo as tuas bênçãos, Senhor Deus, para que todos nós que aqui estamos possamos te ouvir através desse teu servo, Pai, para que o teu nome seja edificado, glorificado e a tua igreja possa crescer espiritualmente. No nome de Jesus, nós oramos e com fé em nossos corações, nós agradecemos. Amém. Muito bem. Que bom, né? Que a gente vê esse prédio cheio de pessoas, animada, todo mundo com um sorriso no rosto, olha que maravilha. Quero dizer também que as crianças saíram, né? Normalmente são as crianças que ficam andando, né? Mas elas saíram agora tranquilo. Agora só tem adultos, né? E adulto não costuma ficar passeando, andando, indo no banheiro e voltando. Então, eu tenho certeza que todos nós vamos prestar atenção na mensagem do Senhor, né? Isso é muito importante. Vocês tomaram um bom café essa manhã? Amém, né? Porque eu tenho aqui na minha mão 14 páginas de pregação, que vai durar aí, tipo, umas 2h30, né? Não, é 14 páginas, é verdade, mas é que a letra é tão grande que é para eu tentar não usar o óculos, né? Vamos então fazer isto. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Para mim, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sei que a maioria aqui já pensaram isso também, né? Que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Mas Jesus, ele não é somente isso, não. Jesus é muito mais do que isso, muito mais do que o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus é o Deus eu sou. Jesus, em João 14, versículo 6, João diz que, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 10, versículo 7, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. João 8, 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é aquele que veio neste mundo por nós. Jesus é quem ensinou no seu ministério por nós, por 3 anos. Jesus é quem sofreu até a morte por nossa causa. Jesus é quem ressuscitou por nós, por nossa causa. Depois de ressurreto, Jesus viveu 40 dias aqui nesse mundo, esse mundo sujo, tenebroso, por nossa causa, ensinando aos seus apóstolos, para que os apóstolos passassem para o mundo a mensagem dele. Jesus subiu aos céus por nossa causa, para que o Espírito Santo de Deus descesse para nos ensinar como andar, como ser reto diante do nosso Deus. Jesus assentou ao lado de Deus, ao lado do Pai, para ser, né, o nosso intercessor, o único, não há outro, é só Jesus. Precisamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Não existe mais ninguém, só existe Cristo. Esse é que nós possamos chegar a ter o nosso Deus. Jesus um dia voltará.
E ele vai voltar e vai levar a sua igreja, a igreja de Deus, a igreja de Deus. Ele vai voltar. Quem é a igreja de Deus? Somos nós, aquele que foi batizado, acreditou, confessou e está aqui hoje atento para ouvir a mensagem do Senhor, o nosso Deus. Jesus fez tudo isso por nós. Tudo isso Jesus fez e continua fazendo por nós, né? O que é que nós devemos então fazer por Jesus? O que devemos fazer por Jesus? Nós sabemos que nunca conseguiremos fazer o que Jesus fez por nós. Mas, o que nós precisamos fazer então por Jesus? Realmente, será que Jesus precisa que nós façamos algo por Ele? Será que Jesus, Ele precisa que façamos algo por Ele? Quem pensou sim, acertou. Com certeza absoluta, Jesus, Ele precisa de nós, para que nós... Então, o que é que nós vamos fazer, já que Jesus precisa de nós? Obedecer o ide de Jesus. Jesus diz, ide, prega o evangelho a todas as pessoas. Aquele que acreditar, que confessar, que foi batizado será salvo. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus disse isso. Ide pelo mundo, prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então precisamos entregar a mensagem do reino do Senhor para as pessoas que estão perdidas neste mundo. É necessário então, irmãos, cumprirmos a missão que Jesus nos deu. Ele deixou essa missão para nós. Vá, ide, prega o evangelho. Essa é a missão que Jesus deixou para os seus servos, para aqueles que já foram batizados, para aqueles que estão no reino, servindo ao Senhor. Ele deixou mais algo, né? Ele disse que para que nós tomemos conta das órfãs, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. O cristão precisa estar atento a tudo isto. E isto é o mínimo que nós devemos fazer pelo nosso Senhor. Isso é o mínimo que nós devemos fazer pelo nosso Pai. Ser fiel até a morte ou até o fim. Precisamos estar sempre atento, obediente, plena obediência a Deus. Precisamos estar confiante em Deus, em Jesus. Em Salmo 37, versículo 5, Jesus disse: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confie no Senhor. Se nós somos servos de Deus, nós precisamos nos entregar 100% para Deus. Confiar, acreditar. Irmãos, só que nós vimos aqui nos últimos tempos, nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos, que apareceu uma doença aí chamada vírus, né? Esse vírus, o coronavírus. Nós vimos muitos irmãos, pai, querendo se esconder, querendo imitar Jonas. Eu vou me esconder, Deus me deu essa missão, mas eu vou lá fora, vou não. Muitos irmãos querendo se esconder como Jonas. Vamos lembrar que Jonas, ele era um profeta de Deus. Jonas era um profeta de Deus e sabia que o seu povo um dia seria prejudicado. E então Jonas não queria, tentou não obedecer a Deus, mas obedeceu depois, né? Mas tentou não fazer isso. Agora eu quero perguntar para nós, e nós, irmãos? E nós? Nós somos filhos de Deus. Jonas era um profeta de Deus, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, então, por que
estarmos com medo. Por que medo? Por que esse medo? Nós estamos esquecendo que nós estamos em uma missão. E nessa missão a gente não pode olhar para trás. A gente tem que seguir para frente, ir em frente. Nós estamos esquecendo que Jesus disse que estaria conosco até o último dia das nossas vidas, até o fim. Jesus está conosco. Então por que esse medo? Porque estamos com medo de alguma coisa. Nós não podemos ter medo de nada. Um cristão tem que andar de olhos erguidos, sem temer a nada, porque você anda com Cristo. Mas para isso é preciso ter plena confiança no Senhor. Isso que eu disse que lá em Mateus 28, 20, foi o que eu acabei de dizer, que Jesus, ele disse que ele estaria conosco até o fim. Está escrito, está na palavra do Senhor. O que diremos então? O que diremos, pois, diante dessas coisas? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será o AIDS? Será o infarto? Será uma pneumonia? Será um diabetes? Será o coronavírus? Que irão nos separar do amor de Deus? Que irão fazer que percamos a nossa confiança no nosso Senhor? No nosso Deus? Se Deus, irmão, entregou o seu Filho, o único Filho, para que nós tivéssemos vida, como não nos livrará de todas essas doenças? Tenho certeza disso, conforme o seu querer e a sua vontade, porque o poder está com o Senhor. É o nosso Deus, o poder está com Deus, o nosso Senhor. Vamos lembrar aqui de um personagem da Bíblia, Esdras. Esse eu gostaria de ler com vocês. Esdras, capítulo 8. Esdras 8. Versículo 22. Deixa eu confirmar aqui na minha. Esdras, capítulo 8, versículo 22. Olha o que essa pessoa falou e agiu dessa maneira. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder, a sua ira, são contra todos os que o abandonam. Então Esdras tinha falado para o rei sobre o Deus que andava com ele, o Deus que estava com ele. Aí na hora do perigo, ele disse: eu vou pedir para o rei trazer um batalhão que eu vou tranquilo. Mas ao mesmo tempo ele imaginou: poxa, mas eu já falei para Deus que Deus protege quem anda com ele. E Esdras fez diferente. Ele orou por 3 dias, jejuou e foi embora, foi para Jerusalém. E chegou em paz. Por causa de quê? Por causa da confiança, coragem, ânimo, verdade. Irmãos, vamos confiar plenamente no Senhor. Temos irmãos que, nesse tempo de pandemia, nem saíram de casa, ficaram dentro de casa, ficaram com medo de sair e pregar o Evangelho. Muitos não conseguiram sair de casa, com medo. Nem receberam visita, porque eu posso falar isso porque eu fui visitar um irmão e ele disse: não, na minha casa não entra ninguém.
E eu falei, irmão, mas nós somos... Não pode. Então, nem mesmo receber visita, teve irmãos que não recebeu visita, com medo. Negócio bem diferente. Irmão, nós cristãos, nós aprendemos na palavra de Deus que nada neste mundo acontece se Deus não permitir. Nada. Se nós tivermos essa confiança, podemos ir em frente, porque nada neste mundo acontece se Deus não permitir, sem a permissão de Deus. Mas onde então está a nossa confiança em Deus? Então, por que todo este medo? Eu sei que tem muitos que vão dizer, já estão até pensando nesse momento, que, Gil, mas isso aí também a gente tem que ter precaução, a gente tem que vigiar. Não, tudo bem, eu concordo, não sou contra. Mas vamos lembrar que o vigiar que Jesus disse, não é para você vigiar que se tem uma doença lá fora, ou se tem um ladrão, ou se tem... Não, esse vigiar que Jesus disse é para você vigiar a sua alma, para você não perder a sua alma. Fique atento, porque você não sabe o dia que eu vou vir. É esse vigiar que Jesus está dizendo. Fique para que você não perca a tua alma. No amor, meus irmãos, a palavra de Deus diz que não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu sei que todos vocês também já sabem onde que está essa passagem. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Então, por que o medo? Não estamos firmes com Cristo? As doenças, meus irmãos, elas estão aí sim. As doenças estão aí no mundo, desde que o mundo é mundo, tem doenças, acontece, as doenças estão aí. Agora, qual a causa das doenças neste mundo, hoje, sempre? Desobediência, a desobediência ao nosso Deus. Vamos ler essa também, Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 15. Versículo 1 e versículo 15. E aconteceu um acidente aqui, que um copo caiu por aqui, derramou água. Versículo Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 15 nós vamos ler. Ai, Jesus Cristo. Versículo 1. A minha Bíblia tem um negrito dizendo as bênçãos da obediência. Né? Então nós vamos ler aqui o versículo 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Quem estava falando aqui? Moisés. Moisés guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas se nós vermos aqui agora o versículo 15, 28, 15, o meu negrito está, as maldições da desobediência. Versículo 15, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Então, por que acontece as guerras, por que acontece as doenças, tudo de ruim nessa terra? Desobediência. Nós somos pessoas desobedientes. Não estamos obedecendo ao Senhor, o nosso Deus. É por isso que acontece tantas e tantas coisas não agradáveis neste mundo. Estava imaginando, né? Os apóstolos.
os apóstolos, eles não desistiram. Eles honraram o ide que Jesus pregou, deixou, ordenou a eles, né? Porque nós, nesses tempos, muitas vezes nós possamos dizer assim: Jesus, mas se eu sair lá fora e eu for atingido pelo vírus, eu posso morrer. Mas Jesus está dizendo: eu estou com você. E se você morrer, você viverá. O cristão não morre. Você não morre. Simplesmente o espírito, a alma vai sair do seu corpo. É isso que vai acontecer. Jesus está dizendo: se você morrer, você viverá. Deus não está dizendo que não vamos contrair o vírus. Ele está dizendo: vai trabalhar, esta é a hora. Vamos trabalhar. Vamos pregar. Eu espero, meus irmãos e irmãs, visitantes, que o nosso Deus esteja me usando nesse momento para que a igreja seja encorajada, tenha fé, confiança, que tudo isso possa aumentar nas nossas vidas, que seja para a honra e glória e louvor do nosso Deus, que nós sejamos encorajados uns pelos outros, e todos, a sua igreja de Deus, por Jesus, pelo seu Espírito que habita em nós. Para fechar agora, eu quero trazer aqui uma mensagem de Deus para você que ainda está fora do reino, para você que ainda não entrou no reino de Deus, mas para você que realmente quer fazer parte dessa família, da família de Deus. Vou tomar minha água aqui, né? Você quer fazer parte da família de Deus? Preste bastante atenção. Eu vou ler aqui 3 versículos, mas preste atenção, muita atenção, para que você possa compreender. Abra o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, entenda o que Jesus está falando para nós. Vamos ler Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Provérbios 11, 31. Estou aqui na confusão, né? Provérbios capítulo 11, versículo 31 está dizendo: se os justos recebem na terra a punição que merecem. Jesus está falando aqui conosco, com você que serve a Ele, que faz parte do reino. Quanto mais o ímpio e o pecador. Jesus está falando para você que está fora do reino. Se o justo vai sofrer a punição que merece aqui na terra, imagina então você que está fora do reino. O que vai acontecer com você? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 e 18, para a gente encerrar essa leitura. 1 Pedro 4, 17 e 18. Fiquei numa posição aqui terrível, hein? 1 Pedro. Versículo 17, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. E agora Deus vai dizer para nós, lá Ele disse que nós ia ser punido aqui na terra, mas agora aqui nós vamos prestar atenção na leitura, é diferente. Olha, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedece ao Evangelho de Deus? Versículo 18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio
pecador. O que será do ímpio e pecador? A palavra de Deus está dizendo para você que ainda não entrou no reino: se Jesus voltar hoje, você não tem nenhuma chance de salvação. Se você morrer na situação que você se encontra hoje, fora do reino, não tem nenhuma chance de salvação. Coloque isso na sua mente, no seu coração, comece a meditar. Só que Deus, Ele é maravilhoso, bondoso. Jesus, olha, Ele está clamando para que você venha. Então, Ele designou um dia para você. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Ô Gil, mas essa água aí tá fria. Tá não. Eu liguei essa água aqui, às 6 horas da manhã, desliguei às 9. Já preparando vocês aí, aquele que quer já sair das trevas e vir para a luz, tá quente a água. Por 3 horas ela foi quente. Então, a água está pronta aí, ó. Não tem essa desculpa. Mas eu vou deixar para amanhã. Tudo bem, você que sabe. Só que Jesus disse, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim?